Olá, meus irmãos, meus amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Vamos estar falando sobre mais uma mensagem rápida, objetiva, sobre o fim está próximo. Não é algo para causar pânico, mas o cenário que nós estamos vivendo é o cenário do final dos tempos. E eu quero te falar alguns pontos hoje, sinais que precedem a volta de Cristo. Sinais que precedem a volta de Cristo. Vamos estar fazendo perguntas através da palavra, e a palavra ela vai estar dando as respostas para nós. Olha lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3, fala: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegou-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? E o fim do mundo? Os discípulos perguntam para Jesus. Marcos, capítulo 13, versículo 22, Jesus vai falar algo para eles. Porque se levantará falsos cristos, falsos profetas, farão sinais e prodígios, enganarão, se for possível, até os escolhidos eleitos. Então, no final dos tempos, eles vão tentar fazer uma sorte de coisas para enganar até os escolhidos, os eleitos. Então, porque se levantarão falsos cristos. Então, quando vai dar esses sinais? Como é que vai ser a tua vida, Senhor? Vai surgir muitas coisas. E nós já estamos vendo hoje. E nós vamos ver algumas coisas que vão surgir. A Bíblia diz que os sinais que precedem a volta de Cristo vão ser evidentes. Aonde? Natureza, nos aspectos políticos, religiosos, em escala mundial, em escala global. E eu creio que tu está acompanhando os noticiários, seja por qualquer veículo de comunicação, tu está vendo aí os sinais surgindo em escala política, religiosa, em aspectos na saúde, está surgindo tudo isso aí. E nós somos a igreja que é do fim dos tempos. E o que eu preciso fazer? Me fortalecer. Então, o que eu preciso? A primeira advertência feita por Jesus quanto ao fim dos aspectos está relacionado com o contexto religioso. Para te entender, surgimento de seitas, falsos messias que farão grandes sinais, está lá no Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Que mais? O próprio Paulo vai falar para Timóteo, olha, em Timóteo, 1 Timóteo 4, 1 fala, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Então nós vamos viver uma proliferação demoníaca. E nós precisamos nos agarrar na palavra de Deus, ter intimidade com a palavra, discernimento. Nós precisamos muito de discernimento nesses últimos tempos. E o que mais? Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais, que, se possível, como eu li ali, enganaria até os escolhidos no Evangelho de Marcos. Então Jesus está divertindo essa questão. O que mais nós vamos ver? Falar? Guerras e rumores de guerra. Então 24, Mateus 24, 6. E ouvires de guerra, de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Não vamos nos assustar, surgiu rumores, vamos ficar firmes. E é o que nós estamos vendo. O contexto histórico, quando Jesus disse estas palavras, o Império Romano estava desfrutando de um longo período de paz. Quando Jesus fala, eles tinham domínio total, mas ao longo o tumulto surgiu. O Império Romano dividiu-se e ficou na mão de outro imperador. Nesse período, quando Jesus fala com os discípulos, estava tudo em paz. Porque sabia que futuramente ia vir rumores de guerras, ia vir uma enxurrada de conflito. Então, aumento nos conflitos históricos ao longo dos séculos. A profecia tem se cumprido. O que chama a atenção é o crescimento surpreendente desses conflitos, nação contra nação, reino contra reino. Mateus 24, 7 fala, porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Hoje, a gente está vendo aí brigas das grandes nações, brigando por respiradores, máscaras. Nós estamos vendo aí potências mundiais completamente desesperados. A gente vê todos os dias isso. Tu está vendo que está intensificando o quê? O egoísmo do homem, a maldade, os rumores de guerra, as afrontas entre as nações. Isso tudo gera um desgaste. E tudo a preparação para que a igreja olhe para Jesus. Se volte para a palavra. E o que é que eu preciso? Conflitos da nossa autoridade do século XX, século XXI, foi sem sombra de dúvida o que vislumbrou as maiores guerras, em quantidade, mas em nível de devastação. Hoje em dia, o terrorismo é a modalidade de conflitos que faz vítimas em todo o mundo, o terrorismo. E a gente pode ver hoje também, se surgir também uma guerra biológica, um vírus, uma pandemia, uma guerra invisível. Então olha
o cenário que nós estamos vivendo. E nós vivemos hoje um cenário de guerra, de pandemia, e nós precisamos estar atentos. É uma guerra que as nações não estão conseguindo enfrentar. Que os países estão enfrentando plena dificuldade. Pessoas estão morrendo, o caos está instalado. Nós estamos vendo isso todos os dias. E a palavra já nos mostra isso. Nós não precisamos de nenhum telejornal para nos esclarecer o que está acontecendo. A Bíblia já vai nos mostrar os momentos finais da igreja. Então o homem precisa se voltar para Deus, independente do que está acontecendo. O homem precisa se voltar para Deus. E o que nós vamos ver? A guerra gera o que? Fome. Haverá fomes e pestes. Mateus 24:7. Dentre outras razões, a fome acontece por má distribuição de recursos, também pode ser consequência de guerras e fatores climáticos, mas também um sinal do juízo de Deus. Nós vivemos um cenário hoje de pandemia e já está gerando o que? Fome. As pessoas não têm o que comer, as empresas estão fechadas, as indústrias estão fechadas, o comércio está fechado. Então isso aí gera o que? Fome, devido a essa guerra que nós estamos enfrentando. Então nós vamos analisar o que mais? Terremotos. Nós vamos ver também o mundo se movimentando. Os sinais. Nós vamos ver aqui, eu tenho até um gráfico aqui, que o número grande de terremotos que tem assolado o mundo. Em 2001, Índia, 31 mortos. 2003, na Argélia, 2.217 mortos e 9.000 feridos. Indonésia, 2004, tsunami na Indonésia, 227.000 mortos na Indonésia em 2004. Com aquele tsunami. O Haiti, 2010, mais de 222.000 pessoas mortas. Só no Haiti. Japão, mais de 15.000 mortos em 2011. Olha só, o nível está se intensificando cada vez mais. Então, o Apocalipse está previsto os piores terremotos da história. Não aconteceu, não é para alarmar, mas nós estamos vendo que nós estamos vivendo o princípio do fim. E o que eu preciso? Estar atento. Quando abrir-se os selos, em Apocalipse capítulo 6, haverá aberto os selos. Olhei, eis que houve um grande terremoto na terra. O sol tornou-se negro, como saco de silício, a lua se tornou como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra. Quando a figueira lança os seus figos verdes, abalados por um vento forte, o céu retirou-se como um livro, se enrolou. O que acontece? Que essa abóbada celeste vai deixar de existir daqui a uns tempos. Então nós estamos vivendo um período que vai intensificar os sinais. E a igreja precisa estar atenta. Atenta. Então hoje nós estamos no cenário dos sinais. Uma guerra. Vivemos um período de guerra. Ah, mas é que nem a Primeira, a Segunda Guerra Mundial? Não. Nós vivemos uma guerra invisível. Nós estamos lutando contra um vírus. Nós estamos num cenário de pandemia. E esse cenário já tem causado morte. Esse cenário já tem causado problemas na economia mundial. Esse cenário que nós estamos vivendo tem gerado fome, conflito entre as nações. Agora nós precisamos ver os sinais e vão surgir falsos mestres. Vai ser a ascendência do anticristo. Porque o mundo precisa estar numa instabilidade muito grande para tentar surgir um líder, para tentar acalmar esse horror que o mundo está vivendo. Então nós precisamos estar muito atentos e pregar o evangelho. Olha, é tempo das pessoas se entregar para Jesus. É tempo das pessoas se voltarem e dar ouvido ao Espírito Santo. Como diz ali as 7 igrejas da Ásia Menor, quando diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós estamos falando, a igreja é eu, a igreja é você. Então escute Cristo falar contigo. Volta para o teu primeiro amor, te arrepende, busque em Deus. Isso que nós precisamos anunciar para as pessoas, porque Cristo está voltando e o fim está próximo. Não é para causar menos, o fim está próximo. Nós não somos pessimistas, uma visão pessimista de mundo, mas nós sabemos que está montado o cenário para que Cristo venha voltar. E nós precisamos mais do que nunca pregar esse evangelho do reino, anunciar para as pessoas, olha para Jesus, tenha discernimento nessa questão. Está na palavra, amém? Não está na palavra, não quero. E olhar tudo na tua volta, prestar atenção. Presta atenção em tudo que está acontecendo, todo esse cenário global, todo esse desgaste que está vivendo o mundo. É a preparação para o arrebatamento da igreja. Deus abençoe ricamente, te inscreva no canal, nos ajude a divulgar, compartilhe, nos ajude, acione o sininho das notificações. Isso aí não é para ficar assim, precisamos, não, é para a gente anunciar o reino de Deus.
Então, conto com o teu apoio, meu irmão, meu amigo. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe.